Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao nosso culto à distância,
mas não menos da presença do Senhor aqui conosco, aí com vocês, né? Saudade de cada um. Nós vamos fazer uma leitura da palavra e nós estaremos também orando. Nós esperamos que Deus possa falar ao seu coração, que seja um tempo precioso de adoração, de louvor, de reflexão na palavra do Senhor. Feliz Páscoa a todos. E eu convido nesse início de culto vocês a abrirem as suas Bíblias ali no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 29 nós estaremos lendo. Atos capítulo 2, a partir do verso 29. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas e outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de poder te cultuar, de poder adorar e louvar o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, porque hoje nós estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição do nosso Salvador, que Ele se faz presente em nós e também no meio de nós, seja qual for a nossa distância. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, o Senhor se faz presente. Derrama da tua Shekinah nesse tempo que nós teremos aqui, ó Deus, na presença do Senhor. Fala com o teu povo, trazendo edificação, transformação, trazendo aquilo que flui do teu coração e aquilo também que viemos lhe prestar. Que o Senhor possa acertar, que possa chegar diante do teu trono como um aroma suave e agradável, ó Deus. Olha para dentro de nós e que ao olhar, ó Deus, o Senhor possa encontrar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Assim nós oramos nessa hora, agradecidos pela oportunidade, no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos de pé aqui nós, e talvez você aí onde você está, louvarmos ao Senhor. Deus te abençoe.
se revelou. Oh, quão lindo este nome é! Oh, quão lindo este nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo este nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo este nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior de tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E porque Tu és tão poderoso, nós vamos celebrar ao Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo entre nós. Aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele veio.
seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em teu lugar. Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, no altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus eterno, um Deus que cuida de nós, ó Pai. Em meio a tantas coisas que estamos passando, o Senhor se faz presente em nossas vidas, ó Pai. E nesta noite nós queremos Te exaltar, não só hoje, mas todos os dias de nossa vida, Senhor. Nós colocamos nossa fé diante do Senhor, nós colocamos nossas vidas diante do Teu altar, sabendo, Senhor Deus, que Tu és um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro e amoroso, ó Deus, e que cuida de nós. Então, ó Pai, porque o Senhor vive, nós queremos Te louvar e Te engrandecer, porque só o Senhor merece toda a honra e toda a glória a Deus. Amém. Que Ele vive, posso crer no amanhã.
Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. O que ele vive, posso crer no amanhã. O que ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo estás. Está nas mãos do meu Jesus que vivo estás. Está nas mãos do meu Jesus que vivo estás. Graças a Deus, meus irmãos, nossa vida está nas mãos do Senhor, e porque Ele vive, nós temos a convicção e a certeza que viveremos também com Ele para sempre. Nós teremos nosso momento de intercessão agora, e nós faremos em duas partes. A primeira, nós estaremos orando em relação aos nossos governantes. Temos orado sem cessar em relação a essa pandemia que tem assolado o mundo todo. Temos orado pelos enfermos, nos leitos, pessoas sofrendo, e temos clamado sem cessar também por elas. Mas eu creio que nós precisamos orar também pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Romanos capítulo 13 fala sobre isso. Por quê? Porque nós temos visto, principalmente no Brasil, uma guerra política por trás das desgraças. E nós temos vivido um tempo difícil, e nós vemos um conchavo, um sistema que nós acreditamos ser do maligno, e nós precisamos orar para que as nossas autoridades, os nossos políticos, eles tenham uma sensibilidade agora vinda do Senhor, para que eles possam nessa hora fazer o bem ao povo. Eu convido você, da onde você está aí, a fechar os seus olhos e clamarmos juntos pelas nossas autoridades. Senhor nosso Deus, nós temos clamado sem cessar em relação a essa pandemia, e cremos que o Senhor é soberano e tem o controle de todas as coisas. Sabemos que tudo tem um propósito, mas nós oramos para que isso, em nome de Jesus, possa terminar. Em nome de Jesus também, Deus, nós oramos pelos enfermos, como temos feito constantemente, aqueles que estão sofrendo nos leitos, e nós oramos para que eles sejam curados, para que eles sejam sarados, para que eles possam, da parte do Senhor, receber uma visita, e assim, ó Deus, receber a paz e o ânimo que precisam para vencer a situação pela qual se encontram. Mas Pai, nessa hora também, nós oramos pelas nossas autoridades, os políticos que estão à frente do povo, o povo brasileiro, ó Deus. Pedimos temor no coração de cada um deles, o temor que gera sabedoria na vida de cada um deles. Que eles parem, ó Deus, como temos visto, ó Deus, de buscar os seus próprios interesses, interesses partidários, interesses pessoais, de candidaturas futuras, ó Deus, mas que eles busquem nessa hora a sabedoria que vem do alto, o temor que vem do Senhor, para fazer o bem ao nosso povo, ó Deus. Por isso, visita essas pessoas, toca os seus corações, faz com que eles sejam quebrantados, ó Deus, faz com que eles sejam convertidos, Deus, ao Senhor, para que eles possam enxergar, ó Deus, vindo da parte do Senhor, a solução para o nosso Brasil. A nossa economia está passando um momento difícil, e muito, ó Deus, porque falta sabedoria às nossas autoridades. Por isso, ó Deus, concede isso a eles, ó Deus, faz com que eles possam enxergar de maneira diferente, faz com que eles possam, ó Deus, ao invés dos seus interesses próprios, Pai, eles possam ter amor ao próximo, amor ao povo brasileiro que os elegeu. Assim eu oro nesse tempo,
pelas nossas autoridades, pedindo direção e sabedoria a eles, em nome de Jesus. Meus irmãos, ainda nesse nosso tempo de oração, eu gostaria que nós estivéssemos clamando pela vida do pastor Rogério, que se encontra agora no hospital em Ribeirão Preto. O servo do Senhor tem sofrido com cólicas, em relação às pedras no seu rim, e ele tem sofrido ao longo desse tempo. E nós temos que orar pela vida do servo do Senhor, para que em nome de Jesus ele seja curado desse espinho na carne que tem incomodado ele durante esse tempo. Por isso eu peço para que você mais uma vez feche os seus olhos e ore pela vida do teu pastor, do seu amigo, do seu irmão nessa hora. Pai, nós como igreja nessa hora, e amigos e irmãos, nos unimos para clamar pela vida do pastor Rogério nessa hora, para que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ele possa receber a cura que vem do Senhor, ó Deus, para que essas dores que ele vem sentindo, Deus, ao longo desses dias, possam ser saradas, ó Deus, possam ser sanadas, ó Deus, em nome de Jesus. Visita a vida deles, pois o Senhor é o médico dos médicos, Pai, o Senhor é o Deus do impossível, e a solução sempre vem das suas mãos e vem do alto. Por isso, ó Deus, nós agora pedimos pela vida dele, suplicamos pela vida dele, e colocamos ele diante das suas mãos, crendo, ó Deus, que o Senhor já está intervindo na vida do teu servo. Basta apenas uma palavra do Senhor para que tudo isso seja transformado. E assim, ó Deus, nós por meio da fé acreditamos que o Senhor já está operando na vida do teu servo, e que tão logo nós ouviremos notícias boas, ó Pai, porque assim nós cremos e entregamos essa oração e a vida dele nas mãos do Senhor e no seu altar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de pensar com vocês nesse nosso tempo de reflexão sobre a palavra de Deus, com o tema da paixão à ressurreição, da morte à vida. Quando eu era criança, e isso já faz muito tempo, entre tantas brincadeiras que nós realizávamos, uma das brincadeiras era a brincadeira do eu duvido. Eu duvido que você faça isso, eu duvido que você faça aquilo. E geralmente era um teste ou uma prova muito difícil para quem a gente colocava diante da situação. Ela exigia muita coragem ao desafiante. Duvidar, na verdade, o nosso dicionário diz que é ter dúvida, é não saber ao certo, não acreditar, não admitir, não confiar, ter suspeitas, desconfiar e ser descrente. Eu convido você nessa hora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Nós estaremos lendo para a reflexão dessa noite do versículo 24 até o 31. João, capítulo 20, do verso 24 até o 31. Diz assim a palavra de Deus: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor Deus, meu Deus. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram.
Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Até aí, meus irmãos, hoje nós estamos celebrando a Páscoa. E a primeira Páscoa, ela foi celebrada lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 13, depois você pode ler. Quando o povo de Israel, o povo hebreu, depois de 430 anos de escravidão no Egito, após Deus enviar 9 pragas, antes da celebração da Páscoa, Deus diz a ele, através de Moisés, que eles deveriam sacrificar um cordeiro. E através desse sacrifício deveriam comer assada a carne, mas o sangue deveria ser passado nos umbrais, nos batentes da porta, para que quando o anjo do Senhor, que fosse enviado e foi enviado para matar ou para tirar a vida dos primogênitos do Egito, encontrasse na casa um seguidor do Senhor naquele lugar e ali passasse adiante. A verdade é que Páscoa significa libertação. Através desse dia, através da celebração da Páscoa, o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. E depois nós chegamos no Novo Testamento, e nós estamos falando de ceia, de Páscoa, de momento também de ressurreição. Sexta-feira da Paixão, qual o seu significado? Também significa liberdade, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sexta-feira nós celebramos a nossa liberdade, pois afinal de contas Jesus se deu naquela cruz em nosso lugar. Jesus se sacrificou pela minha vida e pela sua vida, para que por meio do seu sangue derramado, eu e você, por meio da fé, pudéssemos ter a libertação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. E mais do que isso, hoje, nesse dia, nós celebramos a Páscoa, que é um evento único, onde da paixão tem também a ressurreição. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, trazendo esperança de vida eterna para cada um daqueles que crê. A palavra do Senhor, do texto que nós lemos hoje, se a gente olhar um pouquinho mais atrás, a gente vai ver que após a ressurreição de Jesus, ele apareceu a Maria Madalena, e se revelou a ela. E Maria Madalena, quando viu Jesus, transbordou de alegria e foi anunciar aos discípulos. Depois Jesus aparece aos discípulos, eram apenas 10. Lembre-se que Judas já havia tirado a sua vida. E no texto que nós lemos, Tomé não estava com os outros discípulos. Jesus aparece a eles, saúda eles com a paz do Senhor, e eles, quando viram Jesus, a Bíblia diz que eles transbordaram de alegria. E aí nós chegamos no texto da nossa reflexão dessa noite. A Bíblia diz que depois os discípulos se ajuntam também a Tomé. Tomé não estava naquele momento, a palavra diz, quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos. E eles, muito alegres, querem anunciar a Tomé que eles viram Jesus, mas Tomé duvidou. A palavra do Senhor no versículo 25 diz assim: mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Passada uma semana, o próprio Jesus aparece aonde estava Tomé e os demais discípulos, e novamente Jesus o saúda com a paz do Senhor. Jesus vira para Tomé e diz assim: está aqui aonde os pregos entraram, pode colocar o seu dedo, pare de duvidar e creia. E prontamente, vendo que era o próprio Jesus, Tomé diz: meu Deus, meu Senhor. Amado irmão, eu gostaria de pensar com você essa noite, que apesar de Tomé, um dos escolhidos de Deus, um dos chamados do Senhor, nós podemos ver em vários textos isso, Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos 3, versículo 18, Lucas 6, versículo 15, ele caminhou com o Senhor durante 3 anos, mas
após a ressurreição do Senhor, ainda ele não cria de todo o coração na palavra de Deus. Apesar de Tomé ter caminhado com Jesus durante 3 anos, ele ainda duvidava da palavra de Jesus. Jesus já havia anunciado e ele estava presente quando o Senhor anunciou a eles. Eu gostaria de ver com vocês esses versículos, esses textos que falam sobre isso. Mateus capítulo 20, verso 17 a 20 diz assim: enquanto Jesus estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes do sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele e açoitem e o crucifiquem, e no terceiro dia ele ressuscitará. Marcos capítulo 9 diz a mesma história, verso 31, diz assim a palavra de Deus: porque estavam ensinando os seus discípulos, e eles lhes diziam: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Tomé estava presente quando a palavra de Jesus foi anunciada a ele e os demais discípulos. Jesus já tinha dito o que aconteceria, que ele padeceria nas mãos, dos judeus, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Interessante nós pensarmos no versículo 31, feliz, são aqueles que não viram, mas creram. A verdade, meus irmãos, é que a dúvida, ela traz incerteza e traz insegurança. A fé traz certeza e segurança. A dúvida gera desesperança. A fé gera esperança no coração de cada um de nós. Tomé duvidou da palavra que lhe tinha sido anunciada por Jesus e ficou marcado pelo resto da sua história como aquele que duvidou. Nós sabemos que ele se tornou um grande discípulo do Senhor a partir de Atos. Mas a pergunta para você nessa noite que nos assiste: e você, ainda tem alguma dúvida sobre a palavra de Deus? Você ainda duvida ou crê sobre aquilo que a Bíblia anuncia sobre o Senhor Jesus Cristo? Gostaria que você voltasse ali para o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, o texto que nós lemos, diz assim o verso 31: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Há muita dúvida no coração de muitos que se dizem cristãos. E uma das dúvidas mais pertinentes que a gente sempre ouve é a seguinte: a Bíblia foi escrita por homens. Muitos afirmam isso e lançam dúvidas sobre a palavra de Deus. Eu várias vezes já ouvi pessoas falando sobre isso. Amado, desculpe a minha petulância, mas só um homem poderia, inspirado por Deus, escrever a palavra dele. Um homem feito à sua imagem e semelhança, pela qual ele dotou de inteligência, sendo seres humanos finitos e Deus infinito. Não podemos conhecer a Deus a menos que ele se revele para nós, ou seja, a menos que ele manifeste aos homens de tal que esses possam conhecê-lo e ter comunhão com ele. Revelar é tirar o véu, é deixar-se conhecer-se, é mostrar-se, é manifestar-se. Revelação, segundo o que nós cremos, é o ato de comunicação por meio da qual Deus transmite aos homens verdades acerca de si mesmo, de seus padrões morais e de seu plano de salvação. Essa revelação, que nós chamamos de Bíblia, era necessária para que o homem que havia perdido o seu relacionamento com Deus no Éden, que após a queda tinha se afastado do Senhor, pudesse novamente conhecer o seu plano. Quando o homem pecou,
entrou na raça humana, houve-se a necessidade de uma revelação especial que nós chamamos de Bíblia, pois era preciso resolver os problemas do pecado, da culpa e também da depravação. Era preciso providenciar meios de expiação, de redenção e de reconciliação. Portanto, a Bíblia precisava remediar tanto o conhecimento humano como o relacionamento com Deus. Se de um lado sabemos que Deus é o Deus Criador e existe, por meio da Bíblia conhecemos seu plano redentor e seus propósitos para as nossas vidas. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra inerrante, que não contém erros, e infalível. Por meio dela, Deus se revelou a cada um de nós. Por meio dela, nós conhecemos o plano de redenção que Deus tem para as nossas vidas, por meio do Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a palavra, a mensagem, a Bíblia. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Felizes são os que não viram e creram, e esses somos nós. Nós não estivemos no período de Jesus, nós não caminhamos com Ele. E como nós sabemos de tudo isso? Porque celebramos a Páscoa, porque tem a sexta-feira da paixão, porque nós dizemos que Ele está vivo, porque a palavra se revelou a cada um de nós. Versículo 30 e 31 diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Existem muitas outras coisas que Jesus fez e que não estão aqui escritos na palavra do Senhor. Portanto, o versículo 31 diz: mas estes, aquilo que eu e você precisávamos saber para poder depositar a fé em Jesus, está escrito aqui, para que eu e você pudesse crer, como diz a palavra, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Jesus é o Cristo. Essa palavra grega que significa ungido. Jesus é o Cristo, o autorizado, o consagrado, o enviado e escolhido por Deus para uma missão de salvação, de redenção, de libertação da humanidade. Ungido, o Messias, palavra hebraica que significa aquele que foi ungido ou escolhido por Deus e capacitado pelo Espírito de Deus a libertar o seu povo e estabelecer o seu reino. Entre tantas crenças que existem, a nossa é definida de uma única maneira: Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Tu és o Cristo, ungido, autorizado para a missão de salvar a mim e a você, toda a humanidade. Jesus é o libertador espiritual que livra do pecado e da morte. Não há salvação em outro lugar, somente o Senhor Jesus Cristo salva. Você tem alguma dúvida do que a palavra apresenta sobre a obra redentora de Jesus Cristo? Gostaria de ver um último texto com você essa noite, e ele está ali em João capítulo 11, texto bastante conhecido, do verso 25 em diante, que diz assim: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus faz uma pergunta: você crê nisso? E ela, Marta, lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o ungido, o escolhido, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Amado irmão, essa é a verdadeira Páscoa, a ressurreição do nosso Salvador. E porque Ele vive, eu e você podemos ter esperança. Não há lugar para dúvida, não há lugar para incerteza, não há lugar para desesperança e insegurança, porque em Jesus nós encontramos tudo aquilo que nós precisávamos. O presente diário hoje, muito interessante, ele diz assim: Feliz Páscoa. E eu gostaria de ler a conclusão para você. Para nós cristãos, seu significado é ainda mais profundo,
pois foi durante as festividades da Páscoa que Jesus Cristo foi morto por causa dos nossos pecados, à semelhança do Cordeiro, que com seu sangue proporcionou vida e libertação do povo hebreu. Antes, nós éramos inimigos de Deus, mas a partir do momento em que reconhecemos o sacrifício de Jesus em nosso favor e nos entregamos a Ele, tornamo-nos filhos de Deus, porque por meio do sangue de Jesus Cristo somos libertos do pecado e da morte. E como isso acontece? Muito simples: creia no poder de Cristo e peça perdão a Deus pelos seus pecados. Vale ainda lembrar que também na Páscoa Jesus ressuscitou para nos assegurar a vida eterna com Deus. Páscoa, mais que qualquer chocolate, é a maior prova de Deus pela humanidade. É a maior prova de amor de Deus pela humanidade. Amado irmão, celebremos a maior prova de amor. A paixão de Cristo, assim como a Páscoa, é o maior evento que já aconteceu na face da terra. E nós precisamos continuar crendo. E se você tem alguma dúvida, nessa hora eu convido você a orar, a confessar os seus pecados, receber o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz pelos seus pecados, receber o perdão. Se arrependa. E mais do que isso, por meio da fé, creia que Ele ressuscitou, creia no seu coração que Ele ressuscitou, para te dar vida, e vida abundante, e vida eterna. Feliz Páscoa, que Jesus possa nascer no seu coração, que Jesus possa florescer a cada dia no seu coração, trazendo esperança e vida com Ele. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vive e nós podemos ter certeza do amanhã. Obrigado porque nós temos convicção do seu sacrifício, que foi realizado na cruz do Calvário, aonde o Senhor derramou o seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados. E por meio da fé, e por meio de ter a certeza daquilo que o Senhor fez por nós, hoje nós somos livres da condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há lugar para dúvida, porque a tua palavra apresenta a verdade. E obrigado também, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, dando esperança de vida eterna. Nós não precisamos tocar ali onde os pregos foram enfincados, nós não precisamos tocar, mas nós sentimos e cremos na tua palavra aquilo que é apresentado, porque assim como o Senhor ressuscitou, o Senhor tornou a vida, nós por meio da fé também, um dia venceremos a morte. E nós te louvamos por isso. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque por meio da fé nós cremos na sua ressurreição. Obrigado, Senhor, obrigado por tão grande amor, obrigado pelo seu amor incondicional, que esse amor possa alcançar as pessoas que nos assistem nessa hora, que esse amor possa tocar essas vidas, ó Deus, que esse amor possa renascer no coração de cada uma delas, para que não haja dúvida, mas que haja fé, esperança e confiança. Celebremos a Páscoa em nosso coração, Senhor, em primeiro lugar, e assim nós te agradecemos por esse amor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, e esse louvor diz: para sempre nós estaremos com o Senhor, porque Ele ressuscitou. Deus te abençoe. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou.
é para sempre, adorado é para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Aleluia, graças a Deus. Não há dúvida no nosso coração, porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou e nós um dia estaremos com Ele. Não há medo, não há pânico de Covid, de nada, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Amém? Por isso, agora eu gostaria de encerrar esse culto dizendo a vocês que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês e conceda a vocês graça. Que o Senhor volte para cada um de vocês o seu rosto e dê a paz a cada um de vocês. E a igreja diga, Deus te abençoe, uma ótima semana a todos. O Cordeiro continue abençoando a vida de cada um de vocês. Fiquem em paz.